Recentemente eu vi um reel no Instagram, gente, que um casal estava conversando no carro. Quem é casado aqui e conversa no carro? Quem levanta a mão se você conversa no carro? É para conversar, viu? Agora, não conversar ao ponto de quem está na direção tirar os olhos da frente, né? Se distrair totalmente, mas para conversar. Então eles estavam conversando e o marido estava dirigindo enquanto a esposa sentada no banco do passageiro checava o celular. E de repente, ainda olhando para a tela do celular, ela fala para o marido: amor, estou fazendo um curso de como ter paciência com o marido. Olha que maravilha. E o marido, feliz com a notícia, vira o rosto para ela, empolgado, abre um sorriso largo e pergunta: e aí, está dando certo? E ela abre os braços e responde: e como é que eu vou saber? Eu ainda não terminei o curso. Você está rindo, né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para a sua mansidão? Principalmente você que riu. E que riu valendo, riu com gosto. Que nota você daria para a sua mansidão? Uma pergunta retórica, não tem que me falar. Fala só para você mesmo. Agora, se você está sentado ao lado de um parente, de um cônjuge, de um irmão, de irmã, não sei, tio, tia, sobrinho, sobrinha, pergunte qual nota ele dá, o seu parente ao seu lado, dá para a sua mansidão. Pergunte que nota o seu parente dá para a sua mansidão, se você tem um parente perto de você que lhe conhece. Tem gente rindo mais agora. Interessante, ó. Eita, eu escutei alguém, ó. Escutei alguém falando aqui perto. -1. Nossa. É a hora que você diz assim: misericórdia, Jesus. Está repreendido, né? Mais uma pergunta. E essa é a que mais importa. Qual nota você acha que Jesus... Nem completei, alguém diz: eita! Que Jesus dá para a sua mansidão. Obrigado, Júnior. E aí? -1000. Das 3 perguntas, essa é a mais importante. Quem está comigo? Amém? Porque se for aprovado por média, você for aprovado por média no teste de mansidão de Jesus, meu irmão, você é muito sortudo. É muito sortudo, viu? Passar por média no teste de mansidão do mestre, você é sortudo demais. O tema da mensagem de Deus para você nesta noite é: todo cristão manso é um sortudo. Você pode repetir comigo? Todo cristão manso é um sortudo. Esse é o tema da mensagem de Deus para você esta noite. Abra comigo a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente vai ler somente o verso 5 a partir da versão ARA. Capítulo 5, verso 5. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão do Monte. Mateus 5, verso 5 vai aparecer no telão se você não tem Bíblia. A partir da versão ARA. Fácil você achar, porque é o primeiro evangelho, Mateus. Quem achou diz amém? Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Palavras de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou repetir porque é só um versículo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa promessa de Jesus é uma citação literal do Salmo 37:11. Não precisa ir, mas se você for, você vai ver que é uma citação literal. Um salmo de Davi. E também é uma surpresa num certo sentido. Por quê, pastor? Porque é totalmente contrário a tudo que o homem pensa. É ou não é? É ou não é? Dentre todos os tipos de pessoas do mundo, quem Jesus escolhe para entregar a terra? Ele escolhe os autoconfiantes? Não é o que ele diz aqui. Os inteligentes? Não é o que ele diz aqui. Os influentes? Não é o que ele diz aqui. Os talentosos? Não é o que ele diz aqui. Ele diz os mansos. Ele tinha uma escala de opção imensa, mas ele escolheu logo os mansos. Essa promessa de Jesus é difícil de entender para muitas pessoas, pois geralmente a gente associa a conquista com o quê? Vamos lá, com força, é ou não é? Conquista com força, com influência, com talento, com inteligência, com agressividade. Melhor dizendo, o ser humano natural tende a acreditar que quanto mais ele se impõe,
Quanto mais ele expressa de forma articulada e influente o que ele precisa expressar, quanto mais ele se planeja de acordo com as próprias habilidades, mais perto ele se acha do sucesso e do progresso, não é assim? Mas do ponto de vista de Jesus, esse sucesso é tão frágil quanto um castelo de cartas. Não sei se você já tentou fazer um castelo de cartas. Fragilíssimo. Jesus derruba essa noção com um sopro quando ele diz assim: os mansos é que ficarão com a terra. Exclusivamente eles, os mansos. Essa afirmação de Jesus deve ter horrorizado os líderes judeus, porque eles tinham uma ideia materialista e militarista sobre o reino de Deus. Eles acreditavam que o Messias iria ser uma figura militar notável, que iria surgir para liderar o exército de Israel numa guerra física contra os adversários de Israel. É por isso que eles pensavam em termos de luta pela conquista de bênçãos materiais, mas Jesus negou na cara deles essa ideia. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, o caminho não é esse não, o meu caminho, o meu jeito não é esse, eu não sou nada disso, eu não sou um líder militar e o meu reino não se comporta assim. É interessante que lendo os discursos de Jesus você vai perceber, ainda que com outras palavras, um lembrete constante ao cristão. Você tem que agir diferente de todo mundo. É como se fosse um lembrete. É um lembrete. Você tem que agir diferente de todo mundo. Porque sua esperança não é a mesma de todo mundo. Você não espera o que os outros esperam. Você é diferente, você é chamado a ser diferente, totalmente diferente. O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para os judeus. E Mateus coloca as bem-aventuranças quase no início do Evangelho, exatamente por esse motivo. Os judeus tinham ideias equivocadas sobre o reino de Deus. Não eram ideias somente materialistas, mas também militaristas, como eu falei. Para eles, o Messias seria essa figura militar que apareceria para presentear Israel com o triunfo final na guerra contra os seus adversários. Por isso é que eles pensavam em termos de conquista e de luta por bênçãos materiais. Mas Jesus negou tudo isso. O fato é que a declaração de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, formam um enorme contraste com a maneira de pensar daqueles judeus. É como se Jesus estivesse dizendo algo que nos nossos dias soaria mais ou menos assim: ei, meu estilo não é esse não, eu não sou nada disso não. Vocês estão me confundindo com Aragorn, o aniquilador de orques e o Senhor dos Anéis. E nem o meu reino se reveste desta natureza. Vocês estão redondamente enganados, vocês não entenderam nada. As palavras de Jesus formam um contraste muito grande com a maneira de pensar daqueles judeus. E nos nossos dias, será que essa declaração de Jesus também não contrasta e muito com o jeito de pensar de muita gente? O que é que vocês acham? Principalmente no mundo lotado de prédios altos, estilosos, colossais, mas cheios também de pessoas de pavio curto. A resposta é um óbvio e sonoro sim. Agora, mais do que nunca, é preciso nadar contra a maré do mundo e ser diferente. E ser diferente, entre outras coisas, ser manso, para Jesus, é o quê? É isso que a gente vai tentar descobrir agora o nosso primeiro ponto. O que é ser manso? É o nosso primeiro ponto, tá? Antes de mais nada, é importante lembrar que as bem-aventuranças, elas estão organizadas no Sermão do Monte como uma escadaria. Eu expliquei isso em outro sermão. Em outras palavras, existe uma conexão óbvia entre cada uma das bem-aventuranças. Primeiro, uma pessoa precisa ser humilde de espírito. Lembram disso? Humilde de espírito. A humildade conduz a quê? A pessoa ao segundo grau, ao segundo degrau do coração quebrantado pelo pecado. Esse é o segundo degrau. E uma vez que a gente está consciente da nossa pecaminosidade, isso nos leva ao terceiro grau, que é o espírito de mansidão. Agora note o adjetivo usado aqui para manso, no verso 5, praos, do grego, que também pode ser traduzido como gentil e tolerante. Repita comigo, gentil e tolerante. Será que essa palavra representa você? Não diga nada agora não, tá? Só pense. Se a gente parar para pensar, a tolerância, em um certo sentido, tem que ver com segurança em relação à nossa própria identidade. Eu explico, é como se eu fosse passando pela rua e alguém me xingasse assim, careca! Olhasse para mim e xingasse, careca! Eu teria duas opções, basicamente.
xingar ele de volta, né? Dizer alguma coisa do tipo, é que eu raspei o meu cabelo para usar ele para amarrar sua língua. Poderia dizer alguma... Eu poderia dizer isso, né? Ou algo parecido. A outra opção seria pensar assim, olha só, esse cara está de parabéns. Esse cara ele é dotado do poder extraordinário da visão. Hã? Além do mais, minha esposa adora minha careca. E isso é tudo que importa, né? Então, duas opções, no mínimo, eu tenho de reagir. Na verdade, o príncipe Hamlet, certa vez, disse ao amigo dele, Horácio, ele falou assim, eu entregaria de bom grado o meu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Olha só. Isso porque uma pessoa sem controle das emoções é uma pessoa perigosa, é uma verdadeira bomba relógio ambulante. Na opinião do príncipe, a pessoa que tem domínio da própria de si mesmo, de si próprio ou da tolerância, é uma pessoa que nunca vai se ofender de uma maneira vingativa. Não é que não se ofende, mas não vai se vingar porque se ofendeu. Eu me lembro de ter lido sobre um pregador famoso que estava caminhando com o filho, dando um passeio com o filho. De repente, um homem se aproxima deles dois e começa a conversar com o pregador. A uma certa altura da conversa, o homem pergunta ao pregador sua opinião sobre outro homem que estava em grande desacordo com ele. Daí o pregador diz algo do tipo assim, eu acho que ele é um bom homem. Eu acho que ele é um homem bom. Alguns minutos depois, o homem segue caminho e o pai e o filho ficam sozinhos novamente. Daí o filho olha para o pai e fala assim, pai, eu pensei que aquele homem te odiava e não te suportava. Por que você elogiou ele quando te perguntaram o que você achava dele? Escute a resposta do pai. Tomara que você não esqueça. Ele diz assim, ó. Por que, filho? Não me perguntaram qual era a minha opinião sobre... Não perguntaram qual a opinião dele sobre mim, mas qual era a minha opinião sobre ele. Que grande exemplo de mansidão, não é mesmo, irmão? Quantas pessoas não aproveitariam a oportunidade desse pregador para falar do homem que implicava com ele, algo do tipo assim, só eu imaginando aqui, fulano? Fulano não vale nada. Aquilo é um cabra safado que não vale as calças que veste, nem o Satanás quer esse traste no inferno. Não é mais ou menos assim que a gente fala quando a gente está com raiva de alguém, principalmente pelas costas? Tem muita gente corajosa pelas costas, né? E aproveitando o ensejo para detonar com o outro pelas costas. Mas o pregador escolheu não revidar o dolo que ele sofreu. Ele escolheu pagar o mal com o bem. Ele escolheu ser manso. E tem muita gente que acha que mansidão é fraqueza, não é verdade? Tem muita gente, mas segundo Jesus, ser manso é uma bênção. Claro, eu imagino que existam pessoas que não merecem que você seja manso com elas. Aliás, eu tenho certeza que tem pessoas do seu convívio que não merecem a sua mansidão. Mas ainda assim, Jesus espera que você seja manso, mesmo que essa galera não mereça a sua mansidão. Então a pergunta é, a pergunta não é, aliás, fulano merece que eu seja manso com ele? Eu só vou ser manso se ele merecer. A pergunta não é essa, se fulano ou fulana merece a minha mansidão, não é essa. A pergunta é, Jesus merece ser decepcionado? O que é que vocês acham? Não. Estão entendendo por que a gente precisa ser manso? Não é porque o outro merece, é porque o nosso mestre não merece ser decepcionado. Por isso que a gente deve ser manso. Então sejamos mansos, meus irmãos. Ser manso não é uma fraqueza. Isso não poderia estar mais longe do significado da palavra. Mansidão é força controlada. Você pode repetir comigo? Mansidão é força controlada. Mais uma vez, mansidão é força controlada. Um cavalo ele não perde a força quando ele é arreado. Ele não perde a força. Ele ganha utilidade e não perde uma grama de força. Do que vale um cavalo totalmente descontrolado? Ele é forte, mas não tem controle. Mas quando ele é arreado, ele não perde a força. Ele concentra a força dele. Na verdade, um detalhe interessante é que a palavra grega praus, usada por Jesus aqui no nosso texto para manso, também é usada no contexto de um animal adestrado. Olha só que interessante. Na cultura grega antiga, a palavra praus era frequentemente usada para descrever um cavalo que havia sido domado. Um cavalo praus ainda tinha toda a força dele, mas essa força estava sob controle, direcionada de uma maneira útil e construtiva.
Quando a gente escolhe direcionar nosso poder para ser construtivo em vez de destrutivo, isso não demonstra fraqueza não, mas mansidão, força controlada. Eu vou repetir, força controlada. Salomão diz em Provérbios 16:32, alguns de vocês vão lembrar, que melhor é o longânimo, ou paciente, ou manso, do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Repita comigo mais uma vez, mansidão não é fraqueza. É o que mesmo? Força controlada. Só que tem um detalhe que não pode ficar de fora. Cuidado para não confundir mansidão com abestalhação. Tem gente que confunde, não? Não é isso que eu estou pregando aqui não, tá? Eu não estou incitando você a ser abestalhado, sangue de barata. Não confunda mansidão com abestalhação. Jailson, por exemplo, precisou defender a família dele. Ele estava na porta de casa, tinha filhas, adolescentes e crianças, e ele fez um cálculo rápido. É melhor eu do que a minha família. Então aqui é tudo ou nada. Não é? Então, não confundir mansidão com abestalhação. E olhe que eu estou falando com conhecimento de causa. Porque Shirley, minha esposa, diz que minha mansidão beira a abestalhação às vezes, na opinião de Shirley. Uma vez ela me disse assim, ó, Nilmar, olha, se a nossa casa pegasse fogo, sabe como você iria passar a notícia para mim e para João? Mais ou menos assim, calma, Shirley, calma, João, não criemos pânico, ó, Chapolin, né? Fiquem tranquilos, vamos sair bem devagar, um passo atrás do outro. Já pensou? Pronto. Então, eu tenho que admitir, né, porque os nossos cônjuges conseguem analisar pontos cegos em nós. Então, eu tenho que ficar alerta para minha mansidão não beirar a abestalhação. Para que a gente tenha uma definição absolutamente clara de mansidão, a gente não pode deixar de continuar analisando um pouco mais o que é ser manso. Ser manso não é negar a raiva. Ter raiva é pecado, gente? Sim ou não? Sim ou não? Então, ser manso não é negar a raiva, não é fingir não estar impaciente, porque se você fingir, talvez você fique com mais raiva ainda, só porque está tentando fingir. Então, e não é tentar reprimir a indignação, não é isso. Porque se a gente fizer isso, esses sentimentos vão estar cristalizados dentro da nossa alma, e como canta Fagner, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Ó, vocês estão fingindo que nunca escutaram o Fagner não, né? Ah, tá certo. Morro daqui que sai leite, né? Tá bom. Só eu que já escutei alguma vez na vida, né? Ninguém mais escutou, não. Uma coisa muito importante, você precisa saber, é que a raiva por si só não é um sentimento ruim, tá? Tem que frisar isso. E muitas vezes a gente faz de tudo para abafar, para ignorar, para reprimir. Talvez você anda tentando isso, não está funcionando, e você sabe disso. Você está tentando reprimir, está tentando ignorar. Não adianta fazer isso, porque a gente acha que a raiva é ruim e não é. Volta e meia, eu escuto amigos dizerem uns para os outros assim, em tom de aconselhamento, você tem que tirar essa raiva do seu coração, isso está te destruindo. Talvez você já escutou isso. Tira essa raiva do teu coração, isso está acabando contigo, isso está te destruindo. Você não consegue. Como? Claro que sentir raiva não é confortável para a alma, mas quem disse que sentir raiva é pecado? Não é. Eu não vejo nenhuma base bíblica para condenar a raiva, mas sim a ação em decorrência de uma raiva mal administrada. Bem diferente. O capítulo 20 de Números narra que certa vez, enquanto atravessavam o deserto de Meribá, vocês vão lembrar disso, alguns de vocês, o povo de Israel ficou sem água. Quem lembra? O povo de Israel ficou sem água, né? E reclama com Moisés, dizendo, Moisés, então você traz a gente e os nossos animais para morrer de sede nesse deserto. Qual o sentido que tem nisso, Moisés? Trazer a turma toda para morrer aqui. Estamos com sede, cadê a água para a gente, para os nossos animais? Então Deus diz a Moisés assim, Moisés, fale a rocha e dela vai jorrar água para todos beberem. Basta você falar a rocha. Moisés, fumaçando de raiva, reúne o povo perto de uma rocha e eles bravejam, escutem seus rebeldes, será que vamos fazer sair água dessa pedra? E Moisés faz o que depois disso, quem lembra?
ele taca o cajado na rocha, pum, 2 vezes, pum, acha pouco, 2 vezes, quando Deus mandou ele falar somente. E a água jorrou, sim ou não? Jorrou. Deus é bom, aleluia. Jorrou muito, o povo bebeu mesmo, matou a sede. Mas logo em seguida, Deus diz a Moisés, por causa da sua atitude, você acabou de perder a terra prometida. Veja que Moisés tinha sentido muita raiva. Sim ou não? Sim. Mas ele foi castigado pela raiva? Sim ou não? Não. Exatamente. Ele foi castigado pela desobediência e não pela raiva. Diga para a pessoa ao seu lado aí, a raiva não é o problema. O problema é a desobediência a Deus. Pois é, quer sentir raiva, fica à vontade. Pode sentir muita. Não tem problema nenhum. Nenhum. Sentir ódio, pode ficar vermelho, pode ficar fumaçando pelos ouvidos, pode. Não tem problema nenhum. Agora vamos ver qual a repercussão. Se a sua raiva, se o seu ódio faz você desobedecer a Deus, aí é um problemão, é grande. Perceba que o pecado de Moisés foi a ação, não o sentimento. A essa altura eu espero ter dado esperança a um bocado de gente que sabe aqui que tem um pavio curto. Aí nessa hora você, puxa, glória a Deus, aleluia. Porque sem medo de errar, você pode sim ter frequentes acessos de raiva. Você pode ficar com raiva todo dia, meu irmão. Você pode ficar com raiva o dia todinho. Não tem nenhum problema aqui, não tem nenhum versículo que diz que você não pode ficar com raiva. Você pode ficar com raiva o dia todo. Mas a questão é, você está desobedecendo a Deus com a sua raiva? Né? Então, sem medo de errar, você pode sim ter frequentes acessos de raivas e ainda assim ser manso. Eita! Você pode ficar irado o dia todo e ser manso. É sério isso, pastor? Sim, é tanto sério quanto bíblico. Você pode ter muita raiva e ser manso. Talvez a melhor forma da gente responder à pergunta o que é ser manso seja pensando em alguns exemplos. Quem é o sujeito manso? Quem é? Com quem ele se parece? Eu poderia usar vários personagens da Bíblia como ilustração, mas eu prefiro usar o mais manso de todos. Quem é ele? É o príncipe da paz. Pense num cara manso. Ele diz de si mesmo, olha só o que ele diz de si mesmo. Se querem aprender mansidão com alguém, aprendam de mim, que sou manso. Poxa, é difícil falar isso sem se arrepiar. Meu irmão, a gente pode ver essa virtude em toda a vida de Jesus, desde que ele se entendeu por gente até ele chegar na cruz. Em toda a vida dele você vê em Jesus um homem manso. A gente vê isso especialmente na maneira como ele tratava as pessoas, principalmente na forma como ele sofreu invejas, fofocas. Você que alguém está com inveja de você, está fazendo fofoca de você, Jesus passou por isso. Acusações Jesus enfrentou, talvez você também está, sarcasmo, xingamento, menosprezo. Com razão o profeta Isaías profetizou sobre Jesus. Ele não esmagará a cana rachada, disse Isaías. Jesus não pisava na alma ferida de ninguém. Isso é ser manso. Mansidão, como define o teólogo John MacArthur Jr., é o oposto de estar fora de controle. Não é fraqueza, mas o supremo autocontrole assegurado pelo Espírito Santo. Essa citação de MacArthur é muito profunda porque faz a gente lembrar que mansidão não é nenhuma qualidade natural. Tomara que você entenda isso. Você saia daqui entendendo, no mínimo isso. Não tem nada a ver com qualidade natural. Você conhece alguém que nem mesmo é cristão, mas parece ser uma pessoa naturalmente gentil? Você conhece? Não é cristão, mas é naturalmente gentil. Você conhece? Eu conheço muitos. Não é cristão, é ateu, é agnóstico, é qualquer outra coisa. É gentil, extremamente gentil. Não são estas pessoas a quem Jesus se refere, não. Não é nenhuma pessoa que você conhece não é cristão e é naturalmente gentil. Não é a essas pessoas que Jesus se refere. Quando ele diz bem-aventurados os mansos. Quando a gente olha para uma pessoa não cristã e vê nela gentileza, nesse caso, acontece uma coisa de natureza puramente biológica. O mesmo tipo de fenômeno que ocorre nos animais. Um cachorro pode ser mais manso que um outro, sim ou não? Pode, talvez o seu. Aliás, eu às vezes penso que qualquer cachorro do mundo pode ser manso, menos o meu pincher. Qualquer um. Mas isso não corresponde à mansidão de que Jesus fala.
O que está em vista aqui não é ser naturalmente gentil no trato com seus semelhantes. A mansidão que Jesus fala, assim como todas as outras qualidades declaradas por ele nas bem-aventuranças, são qualidades espirituais. Repita comigo, qualidades espirituais. Não são qualidades que nascem com a pessoa, que a pessoa adquire naturalmente. Nada a ver. Em Gálatas 5:23 a gente lê que a mansidão não vem de berço. É fruto do, quem sabe? Espírito Santo. Está lá listado, mansidão. Fruto do Espírito Santo. Por isso, Deus espera que todos os cristãos, sem exceção, sejam mansos. Não somente alguns. Todo cristão, não importa o temperamento, você pode ser sanguíneo, você pode ser colérico, você pode ser fleumático, você pode ser melancólico, não importa a sua personalidade, você deve buscar no Espírito Santo a virtude da mansidão. Por isso, Deus diz para você nesta noite, e redobre sua atenção para você escutar isso. Ele diz para você nesta noite, pare de dizer que você não consegue controlar seu temperamento. Pare de dizer isso, porque se você tem o meu espírito em você vai gerar o fruto do autocontrole. Para a minha honra, e o meu espírito vai transformar o seu temperamento. Aleluia. Agora vamos voltar a atenção aqui para a segunda parte da declaração de Jesus. Eles herdarão a terra. É o nosso segundo e último ponto, vai aparecer no telão. O que significa os mansos herdarão a terra? É uma pergunta que não quer calar, a gente precisa responder, né? Jesus pode e vai confiar a terra aos mansos. É uma promessa. Mas de que tipo de terra ele está falando aqui? É lotes de terra, pastor? É espaço na sociedade em termos de prosperidade financeira? É status? Será que é conquista acadêmica, pastor? É destaque avultado na sua carreira? Não é nada disso. A herança do justo é infinitamente maior do que conquistas materiais. Jesus está falando aqui do efeito que ele quer que a promessa dele tenha na sua vida. Que efeito Jesus quer que essa promessa tenha nos discípulos dele? Ele quer que essa promessa dê a gente força para que a gente continue manso. Esse é o jeito que a promessa funciona no verso 12. Veja aí, verso 12. Veja o que diz. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em outras palavras, é uma promessa de grande recompensa celestial, não material, que injeta nos discípulos força para encarar as perseguições com um sorriso no rosto. É você sendo perseguido, é sendo xingado, é sendo maltratado, é não recompensado pelo bem que você faz, e mesmo assim você está com um sorriso no rosto, parece coisa de louco, é ou não é, gente? Só quem vivenciou isso na prática sabe o benefício que traz para a alma sorrir em meio às perseguições. Talvez você está sendo perseguido e você está sorrindo. Meu amigo, aí você é um bem-aventurado. É bem-aventurado valendo, viu? Bem-aventurado. Você já conseguiu se flagrar alegre, pensando na recompensa que aguarda você no céu? Mal tiroteio ao seu redor, a coisa pegando fogo, valendo, mas você consegue sorrir, olhando para além desse plano de existência, olhando mais alto para cima, olhando para a glória que espera você no céu. Mesmo em um episódio da vida em que você foi falsamente acusado, xingado, caluniado, agredido verbalmente, eu tenho que estar falando para alguém aqui nessa noite. Experimentar sorrir nessas horas é uma sensação libertadora, meu irmão. Se você não experimentou, tente isso. Tente isso. Depois você me fala. A promessa, os mansos herdarão a terra, serve em um certo sentido como um incentivo que Jesus dá para a gente se manter firme na mansidão, mesmo quando o nosso Hulk interior quiser vir à tona, destruindo tudo e ainda alegar legítima defesa no fim. É uma desculpa que a gente dá desde criança. Foi ele quem começou tudo. Não é não? Quando a gente não culpa ninguém, a gente culpa o Satanás. Só que só existe um Satanás, gente. E ele não é onipresente. Claro que ele tem secretário, mas mesmo assim, comparado com o céu, veja só, ele levou uma terça parte do céu na queda dele. Então significa que existem 3 anjos do céu, e para cada 3 anjos do céu tem um anjo do diabo. Então corre o risco, se você usar a lógica, que às vezes você está sozinho. Não houve incitação nem do diabo, que está fazendo coisa mais importante do que ele atazanar, não que você não seja importante. Mas às vezes a gente se acha ao ponto de acreditar que nós somos a pessoa mais, o maior alvo do inferno. Não, o diabo tem que estar aqui agora me atazanando, quando ele tem outros alvos.
Às vezes ele não está ali. Não tem nenhum demônio ali. E tem só a sua carne. Só a minha carne. Então, sem essa de foi ele que começou tudo. Quando, na verdade, se você parar para pensar, a razão das desavenças é quase sempre por terra. Escute isso, siga o raciocínio. Terra no sentido de espaço. Espaço de opinião, espaço de destaque, espaço físico, espaço de influência, espaço de liberdade. Terra no sentido de espaço. Por outro lado, de certa forma, os mansos já são herdeiros da terra no presente, meu irmão. Se um cristão é realmente manso, se ele sempre vive satisfeito, se ele sempre vive contente, ele já é um herdeiro da terra, sim ou não? Sim, essa promessa de Jesus de que os mansos herdarão a terra é praticamente a única promessa temporal que a gente vê em todo o Novo Testamento. Olha só que incrível. Agora, isso não quer dizer que os mansos sempre vão conquistar coisas incríveis aqui na terra, e nem muito menos que eles vão esperar somente isso. Mas essa linha de raciocínio tem, de uma maneira especial, a promessa bem especial, de uma maneira bem especial, a promessa da vida que existe agora. Diga para a pessoa ao seu lado aí, o melhor te aguarda no céu. Mas tem muita coisa boa de Deus chegando para você aqui na terra. Quem crê diz amém. Meu amado, a mansidão, por mais ridicularizada, subestimada que seja, tem uma tendência real de melhorar a nossa saúde. Isso é lógica, não é nem só Bíblia, é lógica pura aristotélica. A mansidão, ela tem uma tendência de melhorar a nossa saúde, nossas finanças, o nosso conforto, nossa segurança, até mesmo neste mundo. Olha ao seu redor e você vai observar que os mansos e tranquilos, eles têm uma vida mais fácil em comparação às pessoas rebeldes e turbulentas. É ou não é? Isso é lógico. A expressão herdarão a terra pode se referir à terra de Canaã, um tipo de céu. De modo que toda a bem-aventurança do céu e todas as bênçãos da terra, que abaixo do céu, são a porção dos mansos, são a sua porção, meu irmão. Ouça que o Senhor declara pela boca do profeta Isaías, em Isaías 1,19, você vai lembrar disso. Ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Eu creio que o Espírito de Deus está me compelindo a declarar a você nesta noite que tem pessoas aqui agora, na nave ou até mesmo nos assistindo, para quem o Senhor já está com as mãos estendidas assim, com as bênçãos grandes segurando nas mãos dele, prestes a entregar. A estas pessoas, Deus diz assim, veja se você se inclui numa dessas, mas a estas pessoas Deus diz, você tem sido fiel a mim em tantas coisas, mas você perde a cabeça por tão pouco. Você precisa trabalhar a sua mansidão, diz o Senhor. Se você me ouvir consertar essa área da sua vida, eu tenho bênçãos gigantes para entregar para você e você irá colher o melhor dessa terra. Então, se você se encaixa nessa descrição, cuide da sua mansidão. Cuide do controle do seu temperamento. Mais uma vez, não é pecado ter raiva, mas se a sua raiva tem levado você a desobedecer ao Senhor, cuide, porque Deus tem bênçãos estendidas em sua direção, prestes a abrir a mão, mas Ele precisa que você se renda às influências do Espírito Santo para ser manso. Só quem quer comer o melhor da terra diz, eu quero. Então repita comigo nesta noite essa oração, se você crê no que você está falando. Espírito Santo, me ajuda a ser manso. Quebranta o meu coração, para que eu consiga me render à vontade do Pai. E então eu herdarei a terra. Diga glória a Deus. Eu gosto da descrição arrepiante do apóstolo Paulo sobre os herdeiros de Deus. Olha só, que mesmo não tendo nenhum bem material, mesmo sendo paupérrimo de bolso, são ricos ainda assim. Ouça a descrição nas próprias palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, na segunda parte do verso 10, ele diz assim, nada tendo, porém tendo tudo. Como assim, pastor? Não ter nada e ter tudo ao mesmo tempo? Que paradoxo é esse? Não parece fazer sentido, pastor. Eu sei, eu admito. Mas tem outro texto de Paulo que ajuda a gente a esclarecer essa afirmação e também mostra o quanto que a promessa de herdar a terra injeta doses extras de mansidão nas nossas veias. Confira comigo aí. 1 Coríntios, você pode abrir comigo agora, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios,
capítulo 3, talvez o pessoal consiga jogar no telão aqui também. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 18 ao 23. 1 Coríntios 3, do verso 18 ao 23. No contexto aqui, Paulo estava exortando os coríntios contra o orgulho e as brigas entre irmãos, porque eles estavam se gabando entre si dos professores que eles tinham, que eles achavam que eram Highlander, Ninja, Jedi. Não estavam brigando para ver quem é que tinha um professor melhor. Escute o que Paulo diz, ele diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Agora perceba a lógica nos versos 21 e 22. Tudo é vosso. Tudo. Tudo é tudo. E uma das coisas que Paulo diz que é nosso é o mundo, gente. Ele diz, não se gabe por causa de uma só coisa. Parece que você não entende. O mundo é seu. Na época em que ainda existiam locadores de DVD. Quem lembra disso? Quem lembra? Quem ainda sabe que ainda existiam? Na hora do preenchimento do cadastro, quando eu falava o meu sobrenome, que é Ferreira Costa, Nilmar Ferreira Costa, meu sobrenome é Ferreira Costa. Um ou outro balconista, de vez em quando, me perguntava assim, você é filho do dono de Ferreira Costa? E às vezes eu perguntava de volta, brincando, por que você quer me sequestrar? Agora imagine que eu fosse mesmo filho do dono de Ferreira Costa, e de repente eu dissesse para você, cara, o meu maior sonho, o grande sonho da minha vida é ter um chuveiro elétrico. É o meu maior sonho. O que é que você acha que isso diria de mim? Eu sou o filho do dono da Ferreira Costa e o meu maior sonho é ter um chuveiro elétrico. Pior, o que é que isso diria do meu pai, gente? Que muquirana feliz, né? O pai do cara do Ferreira Costa, o cara não tem nem chuveiro elétrico. Então, meu irmão, por trás das palavras de Paulo, Deus está dizendo o seguinte para você. Se você não entendeu até agora, escute isso. Ele está dizendo assim, você não precisa viver em busca de uma coisa só. Seja lá o que for, isso que talvez que você busca tanto. É Paulo dizendo, você está atrás disso, você fez da sua vida essa busca. Você está correndo atrás de um chuveiro elétrico, sendo filho de Ferreira Costa. Como assim? Você busca uma coisa só, quando você não sabe que você possui a terra. Diz o Senhor, você é o meu herdeiro. Você é herdeiro do Senhor. Eu sei a quietude, a abertura e a delicadeza da mansidão são facetas belíssimas dessa virtude. Só que a mansidão é muito dolorida também. Porque vai contra tudo que a gente é na nossa natureza pecaminosa. É por isso que a gente precisa de uma baita ajuda espiritual. E essa ajuda está totalmente disponível a nós, em Deus. Você consegue com a ajuda de Deus, meu irmão. Você consegue. Certa vez uma menina ganhou de presente, aqui eu caminho para o fechamento da nossa mensagem. Certa vez uma menina ganhou de presente de aniversário um brinquedo super bacana. Tem alguém aqui que quando era criança gostava de ganhar qualquer outra coisa que não fosse brinquedo? Gostava de ganhar roupa? Levanta a mão se você gostava de ganhar, só gostava de ganhar brinquedo, levanta a mão. Criança quer brinquedo mesmo, né? Então essa menina tinha ganhado um brinquedo super bacana. Mas uma amiguinha levou o brinquedo para casa dela sem a permissão da menina. E pior, destruiu o brinquedo da menina, mesmo antes da menina brincar com o brinquedo uma só vez. A aniversariante ficou muito brava e ela queria ir até a casa da amiga para brigar com ela, né? Mas a mãe respondeu assim, a mãe ponderou, a mãe pensou e a mãe falou assim, olha, você se lembra daquela vez que você chegou em casa com lama no seu sapato? Com o sapato todo sujo de lama? Você queria limpar o seu sapato imediatamente, tirar aquela sujeira, mas sua avó não deixou, ela falou assim, ela disse assim, deixa o barro secar, vai ficar mais fácil limpar, não limpa agora não.
E a menina responde, sim, mamãe, eu me lembro desse dia. E a mãe fala para a menina assim, pois é, meu amor, com a raiva é a mesma coisa. Deixa ela secar primeiro, depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde a campainha toca e a amiga trazendo um brinquedo novo para repor aquele que ela havia quebrado aparece para a menina. E a menina responde para a amiga, olha só o que é que ela diz. Não faz mal não. A minha raiva já secou. Meu amado, se você é um discípulo de Jesus sentado aos pés dele, no monte nesta noite, porque é como a gente estivesse sentado aos pés de Jesus no monte, quando ele pregou o sermão do monte. Então o Espírito dele diz a você assim, o Espírito do Senhor diz a você, da próxima vez que a lama da raiva sujar a sua alma, atenda ao comando de Deus, põe a raiva para secar. Talvez alguns de nós só precisem disso aqui, colocar a raiva para secar. Se você atender o comando de Deus, a sua maior recompensa aqui na terra vai ser continuar com o espírito manso. Isso já é recompensa suficiente, porque o mundo inteiro é seu. E no céu, recompensas maiores ainda aguardam você. A palavra diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? No começo dessa mensagem, eu disse, todo cristão manso é um sortudo. Agora você sabe qual a razão. Talvez você se perguntou no começo da mensagem, por que é um sortudo? Agora você sabe, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar tudo.